Fala aí, galera, muito boa noite para você ligado aqui na página do Daniel Félix, narrador no Facebook. É um grande prazer estar chegando aqui na noite de hoje para a gente conversar um pouco sobre as coisas que acontecem aqui no nosso quintal, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Claro que é muito legal curtir um futebol europeu, curtir uma Champions League, mas o que rola aqui no interior também é muito bacana e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora aqui com um convidado que é um cara que é dessas pessoas que a gente conhece no mundo da bola, ele, claro, dentro de campo ou ao lado do campo na Casa Mata, eu nas cabines de transmissão, essas pessoas que eu considero um amigo, né, apesar de não termos uma amizade assim tão pessoal, ainda não fizemos um churrasco junto, por exemplo, mas é um amigo da bola. Professor, hoje técnico do União Frederiquense, Daniel Franco, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu amigo. Exatamente, só está faltando o churrasco, né? Tem que marcar, né? Vamos marcar o churrasco. Mas uma satisfação e um prazer estar conversando contigo e, como tu colocaste bem, falar um pouco do nosso futebol, do nosso quintal aqui, que está muito, muito bom. Está muito bom. Professor Daniel Franco, eu sei que acompanha o meu trabalho, por exemplo, desde o tempo da RWI, né? Toda vez que a gente colocava uma live no ar, uma transmissão de futebol, alguma coisa, ele estava ali curtindo. O entrevistei na RWI, voltei a conversar com ele na Rádio Caxias e agora trocando essa ideia por aqui. A última vez que conversamos, ainda, Daniel, meu xará, pelo menos na RWI, se eu não estiver enganado, tu estava indo para o Paraná ou algo assim, né? Naquela ocasião eu estava indo para ter uma reunião para ver a possível acerto com a União de Francisco Beltrão. Isso mesmo. E montamos todo um planejamento lá, mas depois, por situações burocráticas, não se concretizou. Mas foi muito bom também, foi uma experiência nova, vivida e a vida que segue, né? Faz parte. Essa semana não, no final de semana, na 14ª rodada do Gauchão Série 2, foi o teu 50º jogo, né, como comandante do União Frederiquense. E eu imagino que até a gente vai ver aqui um videozinho que tu gravou, imagino que para o pessoal da assessoria lá. Antes de eu te perguntar, vou colocar o vídeo aqui para a galera ver. Vamos ver. Beleza. Então, Daniel, queria saber o que essa marca de 50 jogos à frente do União Frederiquense representa para ti. Bom, primeiramente é uma honra, uma satisfação e um prazer poder estar completando essa marca de 50 jogos à frente do União Frederiquense, né? Além de ser uma marca expressiva, se tratando de um clube que disputa o Gauchão Série A2 do nosso estado, é algo muito importante para a minha trajetória, né? Para a minha carreira profissional, porque a gente sabe o quanto o futebol ele cobra resultados, ele cobra acessos, vitórias, e eu tenho conseguido me manter à frente do União por esse número expressivo de jogos, mesmo não conquistando até então um grande objetivo que é o acesso, né? Mas nesse ano, graças a Deus, estamos bem, estamos em busca desse grande objetivo e espero finalizar esse ano, essa competição, além dessa marca expressiva, também com o acesso do União. Tá aí, vídeo que o professor Daniel Franco gravou, né, para a assessoria de imprensa do clube, falando desses 50 jogos completos aí no final de semana, e eu imagino que é uma marca muito importante mesmo para ti, né? Sem dúvida. É como eu falei no vídeo ali, o União Frederiquense é um clube que ele abre somente, até então, ele funciona metade do ano, nem isso, às vezes 5 meses somente, né? E também pelas condições que eu vi para o União. A minha primeira vez que eu fui contratado pela União foi em 2016, numa situação, vamos colocar assim, desesperadora, né? Porque o clube estava jogando a divisão de acesso e na 5ª rodada tinha apenas 2 pontos, né? E eu lembro bem quando cheguei na cidade, me reuni com a direção e o primeiro pedido deles foi: não deixa a gente cair para a 3ª divisão. E eu olhei assim: vamos trabalhar, porque só o trabalho pode mudar as situações adversas, né? E aí depois conseguimos, né? Foi aquele ano que subia só um e acabou subindo Caxias, mas a arrancada foi muito boa desde a minha chegada, que
a gente conseguiu nos classificar para o quadrangular final daquele ano com 2 rodadas de antecedência. Saímos de último para uma arrancada para se classificar com 2 rodadas de antecedência. E aí depois, na sequência, aí eu tive em Lajadense, rodei para outros clubes, fui lá para o Paraná, fui para Goiânia, e na sequência, em 2019, eu voltei para o União, na mesma situação. Né? O União, numa situação pior ainda que 2016, estava na 5ª rodada também, coincidentemente, mas, porém, com 0 pontos. Né? E foi um ano mais difícil, as coisas não andavam bem, a equipe não se encaixava, e a gente conseguiu, em momentos, a partir da minha chegada, dar uma respirada, mas logo no jogo seguinte já não conseguia manter, e nós fomos nos livrarmos do descenso na última rodada, num jogo extremamente delicado, complicado, lá em São Borja, contra o São Borja, onde só o resultado positivo, só a vitória interessava a União. Então não deixou de ser uma conquista, né, Daniel? E a gente conseguiu se manter novamente na divisão de acesso. E aí a terceira vez, que não foi bem uma terceira vez, foi ano passado, né? A gente começou a divisão de acesso, que é a primeira vez que eu iria começar um trabalho aqui à frente da União, e aí a gente teve essa pandemia. Foram só 3 jogos da competição. Né? E eu acho que o clube, né, me oportunizou esse ano por toda a situação e também pelo trabalho desenvolvido, e esse ano sim a gente conseguiu começar e estamos dando uma bela sequência aí nessa primeira fase, e aí agregando e juntando todo esse período, a gente chega a essa marca que realmente é importante demais, não só para mim, como para qualquer profissional, né? Estou chegar a uma marca assim expressiva, num ano importante, com uma sequência aí de 13 jogos invictos, de 14 jogos disputados, né? Perdemos só na primeira rodada. Né? Para o Veranópolis, né? Para o Veranópolis, que é uma excelente equipe. Sabe que, só fazendo um parênteses aí, eu narrei esse jogo, né? A estreia do União e do Veranópolis. E aí o Veranópolis me quebra as pernas, né? Porque estreia jogando em casa no Davi Farina de vermelho. e o União tava de branco, né? E aí vou começar a transmissão aqui, olho para porque a gente fazendo pelo tubo, né? Pela TV, olho para a TV, time de branco, olhei para o meu comentarista, vou entregar o Barbosa Júnior, disse, o Veranópolis é o de branco, né? Não, é o de branco. E aí eu narrei 10 minutos o time errado. Os times trocados. E o pior é que acho que foi o Tom, né? Que fez o gol, o primeiro gol. Acho que foi bem o Tom. Rápido. Ali por volta de 7, 8 minutos eu narrei como se fosse gol do União Frederiquense. Puxa, essa aí foi para matar. Essas que entram para as histórias. Mas aí, fechando parênteses, segue aí, por favor. Beleza. Não, foi um jogo extremamente delicado e emblemático, porque nós começamos muito mal a partida, né, errando demais, e tanto que em 12 minutos estava 2-0 para o Veranópolis. Né? E aí a gente começou a entrar no jogo depois dos 25 minutos. E aí, no segundo tempo, sim, eu fiz algumas trocas, a equipe encaixou, e desde então a gente tem um acréscimo na competição muito bom, que nos deu essa condição de chegarmos na liderança do grupo e nos mantermos, né? E além de tudo isso, dessa invencibilidade, tem uma pontuação histórica na divisão de acesso, uma pontuação histórica na participação do União Frederiquense na divisão de acesso, e agora é partir para essa próxima etapa, que ela zera tudo. Eu falei para o grupo de atletas hoje, zeramos tudo que foi feito até agora e começamos de novo com pé no chão, com muito trabalho, muito empenho, muito foco, porque é outra competição que se inicia de uma maneira bem mais difícil, bem mais delicada e complicada. Ô, Daniel, antes da gente falar mais desse Gauchão Série A2, eu recebi aqui alguns dados dessas passagens tuas, né, pelo clube. 22 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, aproveitamento de 55,8%. Isso, claro, dados antes do último jogo, né, desse final de semana. Números bem legais, né, para essa tua trajetória aí. Eu digo assim, são números que nos dão um orgulho muito bom, né, muito grande, porque
A divisão de acesso é muito complicada, ela é muito difícil, né? Quando eu fui convidado para treinar a União lá em 2016, no primeiro momento eu fiquei receoso. Divisão de acesso, bem coisa de principiante que não conhecia a fundo a competição, a não ser de assistir jogos, mas como ela se dava, como acontecia. E a partir do momento que eu vim, conheci a competição, a dificuldade, o quanto os clubes se esmeram, né? As equipes se doam demais. Eu sou hoje um apaixonado pela divisão de acesso. Logicamente, eu quero ascender na minha carreira, mas vai ficar um carinho muito grande, né, por essa competição, que é uma competição de um nível altíssimo, com excelentes profissionais, excelentes atletas, e que ela te prepara muito para a carreira. Ela te dá uma bagagem muito grande e eu espero usufruir muito desses momentos que a gente está vivendo aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Elton, grande parceiro, seu Elton Abramovics, ele está também te mandando um abraço aqui, Daniel, e está te parabenizando pelo trabalho. Eu acho que tu não conhece ele, mas o filho dele tu conhece. O filho dele é o Marcel, que estava jogando agora Cânci. no... Exatamente. São José, que agora estava no Glória, né? Ou está no Glória. Sim. O Marcel foi meu atleta na base do Inter quando eu trabalhei no Inter. Está lá no Glória, jogamos contra. Gente boa, gente fina, gosto muito dele. Excelente pessoas. E eu conheço o seu Elton, sim. Seu Elton é uma figura sensacional, né? Sensacional. Um cara, só tem coisa boa para falar dele. Ele já, olha, nos apoiou muito aí no projeto da Rádio Web Independente. Um cara sensacional mesmo. Bom, professor Daniel Franco, seguinte, né? Terminou então a primeira fase do Gauchão Série A2. E eu tava dando uma olhada aqui na tabela, porque curiosidade também, né? Eu trabalhei em todas as rodadas, cheguei a fazer 3, 4 jogos por rodada e não trabalhei na última, porque eu tava fazendo o jogo do Inter, então aí não deu agenda. Mas enfim, eu fui olhar a tabela hoje e o União e o Guarani de Bagé tem uma campanha igual, né? Praticamente igual, né? O que diferencia é um gol. Exatamente. 29 pontos em 14 jogos, os dois venceram 8 partidas, os dois empataram 5, os dois perderam apenas 1. A União fez 21 gols, o Guarani fez 20, mas o aproveitamento é o mesmo. Uma baita campanha, né? Tu esperava essa trajetória? Pô, começou com uma derrota para o Veranópolis. Tudo bem, Veranópolis tem um baita time também, mas tu esperava essa recuperação e terminar com uma campanha dessas? Sinceramente, não. Não. E vou te dizer por quê. A nossa pré-temporada ela foi muito difícil. Né? Apesar de nós termos tido um tempo bem legal, foram 44 dias de pré-temporada, a direção nos proporcionou isso, e eu acho que isso é o mínimo hoje em dia para tu conseguir impor a tua metodologia de trabalho ao grupo, ao elenco. Mas nós não conseguimos, por exemplo, nos nossos jogos amistosos, nós tivemos uma vitória de 1-0 contra o Sub-20, Sub-19 do Atlético Carazinho aqui na Arena União. Depois nós perdemos para o Ipiranga e empatamos com o União de Francisco Beltrão, no último jogo aqui, que inclusive eu não fiz, porque deu suspeita de Covid em mim, eu fiquei resguardado, né, e a gente empatou. Então já cria-se, e a gente sabe que a pré-temporada é para tu ajustar, os atletas estão pesados, né, ainda tem coisas a acrescentar, mas o resultado negativo ele sempre provoca uma desconfiança, né? Então a gente começou a competição de uma maneira meio assim, pezinho atrás, o que vai acontecer. Além de tudo isso, nós montamos um grupo onde 3 atletas se conheciam de ter jogado juntos. Né? O resto de 25, somente 3, e o resto todos vieram de todo o Brasil, de todo canto do país. E isso demanda um certo tempo para entendimento, para alinhar físico e tecnicamente o grupo. Mas, assim, a partir daquela derrota, que eu acredito tudo isso também, aquela derrota, que o grupo centrou, o grupo viu que poderia render mais, principalmente pelo segundo tempo daquele jogo contra o Veranópolis, e ali começou a ter um entendimento mútuo, sabe? Eu como comissão e o grupo de atletas a entender a minha maneira de trabalhar, eu entender a maneira que cada um
podia render mais, e a partir dali os resultados ainda com algumas falhas individuais, mas eles foram acontecendo gradativamente, né? No jogo seguinte a gente empatou em casa com o Cruzeiro, que não é um resultado bom, né? E depois nós saímos e empatamos com o Passo Fundo também. Então demorou para chegar a primeira vitória, e quando ela chegou a gente já estava com uma sequência de resultados que não eram negativos, mas também não era um resultado tão bom, que a gente tinha empates. E quando veio, aí foi alegria, o grupo relaxou, o grupo conseguiu manter uma sequência muito boa até o final, que é uma marca importante, né? E a gente conseguir tudo isso é trabalho, é foco, é determinação, e esperamos dar essa sequência. Eu falei hoje para o grupo, agora não tem mais como perder, velho. Não perdemos até agora não podemos mais. E foi, de uma maneira geral, né, Daniel, uma primeira fase muito legal, assim, né? Eu confesso que nunca tinha trabalhado no Gauchão Série 2, eu até prefiro dizer divisão de acesso, né? Acho que fica até mais bacana, mas enfim, eu nunca tinha trabalhado no Gauchão Série 2, foi a primeira vez em quase 10 anos trabalhando no meio que eu, pelo menos assim, toda a competição, né? E quem não acompanha, quem não tá ligado no futebol do interior, daqui a pouco até não sabe, mas, meu, como tem time bom, né? Como tem jogador de qualidade e como foi bacana essa primeira fase. Pô, gols pra caramba, tivemos muitas goleadas, tivemos, além do União, o próprio Guarani de Bagé, né? Fazendo uma baita campanha lá com o Badico, a Avenida foi bem, enfim. Que competição legal de ver, de acompanhar. Eu imagino até, aí puxando a brasa para o nosso assado, que quem assinou ali a FGF TV para assistir, curtiu pra caramba, né, cara? Porque como teve time bom, jogador bom, uma qualidade altíssima na competição, né? Sem dúvida. E já aproveitando aí esse link teu aí, parabenizar vocês, a FGF TV, pelas transmissões, né, pela divulgação. Eu acho que isso valorizou ainda mais a competição, né, Daniel? Hoje, a divisão de acesso ela pode ser vista no mundo todo, né? Através do site. E valorizou a competição e valorizou os profissionais da competição, né? Atletas, comissões técnicas. E isso é gratificante, isso é muito bom, porque é o teu trabalho que está sendo visto, né? E a competição por si só ela já é muito boa. Então só agregou, e realmente tem muitos jogadores bons. Teve muitos jogos bons, né? Eu acho que o único lance negativo da competição foi aquele lance com o árbitro lá em Buenos Aires. Eu ia chegar lá. Que foi uma coisa assim absurda, algo que realmente entristece muito a gente que preza pelo bom futebol, que busca um futebol limpo, um futebol bem jogado, né? Sem agressividade, sem truculência, sem essa brutalidade, né, que outrora já houve no nosso futebol gaúcho, principalmente interior, mas que hoje está tentando se mudar tudo. Então, um lance daquele realmente manchou um pouquinho a nossa divisão de acesso, mas graças a Deus o nosso árbitro está bem, e ele vai sair dessa e logo ele vai estar de novo apitando, exercendo, que eu tenho certeza que é uma paixão dele também, estar nos gramados apitando jogos. Eu ia chegar nesse assunto aí, Daniel, um pouquinho mais para frente, mas já que tu já citou, eu não tenho como não te perguntar, né? Saiu aí a punição, acho que foi ontem, né, do TJD para o William Ribeiro, que é o atleta, né, lá do São Paulo, que acabou cometendo esse crime com o árbitro Rodrigo Crivellaro. 2 anos de suspensão. Para ti, que hoje é um técnico, mas que também já esteve dentro de campo, né? Jogou para quem daqui a pouco, sei lá, chegou de Marte, não tá sabendo. Esse cara aqui jogou simplesmente no Inter e no Corinthians, por exemplo, né? 2 gigantes do futebol brasileiro. Tu acha que ficou de bom tamanho essa punição? E claro que eu sei que tu não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas, enfim, a punição em si ficou de bom tamanho? É delicado falar em se ficou ou não ficou, né, Daniel? Porque... para mim não ficou, viu? Para mim não ficou. Mas a gente tem que ser leal e real nesse momento. Antes eu preciso falar também, o William foi meu atleta na base do Inter, né? Foi meu atleta na base do Inter. A origem do William era lateral esquerdo, né? Tinha um potencial bom, tanto que ele virou meia, para ver a qualidade dele, mas sempre teve algumas atitudes que o fizeram sair do Inter, né? E isso ele foi levando para a carreira dele toda.
E eu acho, sinceramente, que a punição ela ficou branda demais. Ficou branda demais, porque o que eu esperava era ele ser banido do futebol, pelo tamanho da gravidade. E como o Rodrigo o Rodrigo podia ter morrido, né? Exatamente, é o que eu ia colocar agora. Ele postou aí nas redes aí que também achou baixa a punição, porque ele poderia ter morrido e ele sofreu, né, teve risco, né, de vida, de ficar numa cadeira de rodas, alguma coisa assim. Então, eu acho até como exemplo, para que não aconteça nenhum outro aí, passe pela cabeça de algum outro atleta em ter uma atitude dessas, que nada justifica o atleta tomar uma atitude dessa dentro de campo, seja porque o árbitro errou, seja porque o árbitro daqui a pouquinho se equivocou em algum lance, seja porque houve um palavrão. Eu acho que isso ela vai além de qualquer situação, então eu acho que a punição foi branda demais. Tá bem, queria saber, né, muito a opinião, era um assunto que eu ia chamar em algum momento mesmo, tu já só antecipou e eu concordo plenamente, eu acho que a punição foi branda. E depois a gente vai falar também, né, da punição ao Bagé, que aconteceu hoje à tarde também, né, o Bagé tá rebaixado aí, mas também é um assunto para daqui a pouco. Daniel Franco, agora começa, como você mesmo disse, um novo momento do campeonato, né, e aí eu vou trazer para o jargão que eu falo, né, nas transmissões, que é o que passou já era, agora já foi, né, a fase classificatória, acho que já deu para todo mundo ver quem joga como, porque agora até pelas transmissões da FGF TV, e aí eu vou mandar um abraço aqui também para o meu grande amigo Renan Mobarak, gerente de futebol do Ipiranga de Erechim. O Renan, todo jogo que eu estava transmitindo, ele mandava recado, tô olhando. O cara ficava lá com 3, 4 telas olhando todos os jogos. E assim como ele, todo mundo faz, né, Daniel? E aí tá todo mundo ligado como é que os times jogam. Hoje não tem mais segredo, né? Agora tem que pensar diferente, ou é o momento de tocar adiante aquilo que foi feito? Como é que é? Porque agora é outro campeonato, né? Tem um adversário difícil pela frente, né? Muito difícil, tradicional, com um apelo popular muito grande, um apelo popular muito grande. E eu também acho que é uma nova competição, ou seja, uma competição de 2 jogos, né? Porque é mata-mata. E eu acho que pesa muito agora o emocional dos atletas, né? Além de todo esse fator externo, o ambiente, o local. Que bom que a torcida tá liberada agora para ir aos estádios, porque é mais um algo que engrandece mais, que valoriza mais o jogo. É um componente que qualifica, né? Muito bom, né? E se tratando de São Paulo de Rio Grande, a gente sabe como que é essa torcida lá, né? Ela é muito forte, vai ajudar com certeza a equipe lá no dia do jogo, mas eu preciso preparar minha equipe, preparar para um jogo extremamente complicado, delicado, colocando, a gente já está fazendo isso, que é uma outra competição. A gente tem que manter aquilo de bom que foi feito, né, até aqui, e procurar alternativas novas para que também possamos surpreender o adversário, porque, como tu falou, todos já se conhecem, todos os jogos foram transmitidos, estão arquivados, aí é só buscar lá, baixar e analisar. Então, a gente, nessa semana, nós já estamos trabalhando em algumas alternativas, algumas variações, para que a gente possa, nessa nova fase, nessa nova competição, poder surpreender o adversário de alguma forma. Bom, o São Paulo de Rio Grande pela frente, né? Do William Campos, filho do saudoso Beto Campos, campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017, naquela final contra o Inter, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Estava lá narrando aquele jogo. O William, que é um cara jovem pra caramba, né? Olha, eu vou errar aqui se eu falar a idade dele, mas ele tem, acho que uns 35 anos no máximo aí. Se eu não tiver errado. Eu ouvi 36, eu acho. Alguma coisa por aí, mas não chega a 40. Não chega a 40. Não, isso com certeza não chega a 40. E é um cara que está buscando também o espaço dele. E claro que carrega o sobrenome do pai, mas não vem na sombra do Beto, né? Ele trabalhou com o Beto que infelizmente nos deixou já há algum tempo. E o William vem traçando o caminho dele, vem fazendo um trabalho bacana. Foi campeão da Copinha no ano passado, no Santa Cruz. Começou muito bem essa trajetória, né? Foi campeão da Copinha. Exatamente, com o Santa Cruz ano passado.
Depois começou a Série 2 no Guarani de Venâncio e foi para o São Paulo. E é legal, né, Daniel? Imagino que ter um cara jovem assim também surgindo, porque o futebol, às vezes, assim como o meio do rádio também, ele é muito cruel, né? É pouco espaço, às vezes tu não tem oportunidade. E, pô, tá surgindo a gente poderia citar outros aqui, evidentemente, né? Tu é um cara que já tem uma trajetória maior, mas ainda tá correndo atrás de um espaço maior. O William tá começando agora, imagino que vai ser um confronto bem bacana com ele aí, né? Sem dúvida, bem bacana. Inclusive, já quero parabenizar o William pela sua trajetória, curta trajetória, mas vitoriosa, né? Conseguiu um título com o Santa Cruz ali que deu um up na sua carreira e eu já venho acompanhando o William desde a época do Santa Cruz ali, é um belo profissional, estudioso, né? E hoje em dia o futebol ele exige muito isso dos profissionais, né? De estudar, de buscar alternativas, de ler o adversário. Hoje não é mais o tempo do vamos para dentro deles, né? Não é. Tu tem que ter estratégias para conseguir alguma coisa, né? E então eu espero que o William tenha muito sucesso na sua carreira e também um jogo de muitos detalhes esse enfrentamento, né? Tanto o primeiro jogo lá em Rio Grande como o segundo aqui em Frederico, porque são equipes boas, equipes que propõem jogo, equipes e treinadores que também gostam dessa dinâmica, dessa metodologia de trabalho de propor o jogo. Conhece o Juliano dos Santos de Sapucaia? Famoso feijão? Ele tá mandando aqui, o Daniel Franco é diferenciado. Um grande abraço a todos. É o Feijão de Sapucaia. Abraço, Feijão. Abração, meu amigo. Faz tempo que eu não o vejo, mas é gente boa, gente boa. E eu quero aproveitar também e mandar um abração aqui para o Jorge Campos, ele que está nos assistindo também. Ele conheceu meu trabalho recentemente numa das transmissões aí da FGF TV e ele colocou lá, ó, alô Rede Globo. Então valeu aí, Jorge Campos, tá valendo a campanha, tá? Pode espalhar para a galera aí. Coloca lá a hashtag, tá valendo. Cara, são 2 times que vão chegar à primeira divisão do ano que vem, né? E a gente tem aí os confrontos São Paulo, que a gente está falando aqui contra o União, Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé, Avenida e Veranópolis, Cruzeiro e Lajadense. Cruzeiro caiu não faz muito tempo, Veranópolis também. A Avenida teve na primeira divisão aí já faz um tempinho. Eu não lembro do Guarani, mas faz tempo, acho que foi lá por 2006, por aí que o Guarani teve na Série A. Brasil também, confesso que não lembro. Enfim, tá na hora de caras novas. O São Paulo também teve recentemente, né? Tá na hora de uma cara nova, como, por exemplo, o União, Daniel Franco, chegar na Série A do Gauchão e, de repente, ficar mais conhecido do grande público? Esperamos que sim. Eu acho que o União teve uma oportunidade. Deixa eu colocar mais essa. O clube está pronto para uma Série A? Ia chegar lá. O União teve uma oportunidade que foi em 2015. O União é uma equipe, é um clube novo, né? Tem 11 anos está fazendo esse ano, né? E logo no seu 4º ano ele já teve a ascensão à Série A e aí bateu e voltou, né? Então isso serviu como aprendizado para o clube, para a diretoria, que é a mesma, né? E hoje eu posso dizer que o União hoje ele já está mais preparado, ele está mais organizado, a diretoria já tem uma vivência maior dentro do futebol e sabe como funciona, né, o gauchão, mas logicamente isso tudo vai ser resolvido agora dentro de campo, né? E a gente espera sim, né, que esses novos integrantes lá do Gauchão 2022, entre eles estejamos nós lá para coroar tudo isso que está sendo feito. Foi, bom, Daniel, foi ruim para todo mundo a questão da pandemia, evidentemente, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas o ano passado, por exemplo, não tivemos, né? O Gauchão Série 2, a divisão de acesso, não aconteceu, né? A competição foi paralisada, não aconteceu, ninguém subiu para o Gauchão Série Especial, a primeira divisão, como também ninguém caiu. Ficou muito tempo o futebol do interior parado, muitas equipes que já estavam ali com jogadores contratados, pagando. Como é que foi todo esse processo aí, cara? Porque, pô, como eu te falei, a gente acabou de acompanhar uma primeira fase muito legal.
Eu estou transmitindo também a Copa, o troféu Dirceu de Castro, a Copinha, né, da Federação Gaúcha, também está muito bacana. A gente está vendo a galera aí numa movimentação muito grande, os atletas, todo mundo com muita vontade, né? Mas como é que foi passar por todo esse tempo aí parado, tudo aquilo ali que aconteceu no ano passado? Foi um ano e meio, né, praticamente parado com o nosso futebol, né, principalmente o futebol do interior. Foi um ano extremamente difícil, Daniel. Primeiro por tudo que a gente está vivendo, o mundo está vivendo ainda, né, em menor proporção hoje, mas vivendo com essa pandemia que destruiu muita família, tocou muita gente, de fato, né, e hoje o reflexo dessa pandemia ainda a gente consegue ver muito nas ruas, né, nas empresas fechando, nas lojas fechando, na nossa economia, que está um absurdo, né? Vai colocar uma gasolina no carro, por exemplo, hoje está quase R$7 o litro, né? Então, Bagé passou de 7 já. Bagé já passou. Então, ainda isso tudo é reflexo de tudo isso que a gente viveu. E do futebol, quantos atletas pararam de jogar, porque tem que sustentar suas famílias, foram buscar outras alternativas, fazer uma outra atividade, e outros que estavam tentando, não conseguiram dar sequência, né? Então foi um ano triste, muito difícil, né? E quando retomou o futebol nesse ano, a gente via alegria no rosto, nos olhos de todos, sabe? Das direções dos clubes, dos atletas, das comissões técnicas, dos treinadores, por poder estar retomando a sua trajetória, a sua carreira. Eu no período que eu fiquei parado, como eu me ocupei, né? Lógico que teve aquele momento que eu não podia sair de casa, mas quando deu uma flexibilizada, eu fui convidado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais, né, de Porto Alegre, para aplicar treino para a rapaziada lá. Então eu fui com maior de peito aberto, assim, com maior alegria, porque eu já estava ali, para ter uma ideia, isso foi em março, a gente estava na terceira rodada quando parou a divisão de acesso do ano passado, era 15 de março, e eu fui dar treino lá para o sindicato, se não me engano, em novembro do ano passado. Então, de março a novembro, olha quantos meses dentro de casa, sem fazer nada, cabeça a milhão. E quando pintou essa oportunidade, eu falei para o Gabriel e para o Léo, lá o Gabriel, presidente, e o Léo, eu vou por 2 motivos. Né? Primeiro, por recompensa, por gratidão. Porque quando eu era atleta, quando eu estava parado, eu ia treinar no sindicato. Né? E poder ir para lá, passar um treino com alguma qualidade, com algum objetivo, com algum fundamento para os atletas e prepará-los, porque logo depois teve a Copinha do ano passado, que o Santa Cruz foi campeão, e o meu segundo objetivo de ter ido para lá foi proporcionar tudo isso. Então, foi grato porque eu usufruí do sindicato e depois poder passar alguma coisa para os atletas, né? E também me manter ativo. Né? Eu acho que é muito importante, nesse momento de pandemia, tu poder se ocupar a tua mente. Então, aquele momento foi fundamental para mim. Eu agradeço ao sindicato e vou sempre estar ali apoiando, e quando precisar de mim, eles sabem muito bem que eu vou estar à disposição. Então, outros não tiveram isso, né, Daniel? Outros não tiveram essa oportunidade, né? Nem de dar uma sequência na sua carreira. Então, quando voltou agora, foi um momento muito legal, mágico. A gente ainda está, o mundo ainda está num processo hoje bem mais tranquilo, bem mais com a flexibilização maior. E a gente espera que até o final da divisão de acesso aí esteja totalmente liberado, que todos possam ir ao estádio e volte tudo ao normal. É o que eu peço e creio muito que isso vai acontecer bem em breve. Tomara. Deixa eu mandar um abraço para o Regis Feijó, e aí a mensagem dele eu vou já linkar com uma outra aqui, ó. O Regis está dizendo: grande Daniel Félix, eu sou o torcedor do Juventude e um apaixonado pelo futebol raiz do interior gaúcho. Daniel Félix fez grandes narrações aqui da nossa dupla Caju. Grande abraço para ti, Regis. Obrigado aí pelo elogio. Poderia estar narrando ainda, né? O que eu vou fazer? Né, Regis Feijó? E eu vou te dizer, Regis, tu que é torcedor do Juventude,
Uma das maiores alegrias da minha vida foi lá no dia 28, 29 de janeiro, eu caminhando pela Sinimbu aí de madrugada, no centro, mostrando no Facebook a festa da Papada e no acesso para a Série A. Não vou esquecer nunca daquilo ali. Foi muito bacana. E tomara que o Juventude saia logo da zona do rebaixamento e permaneça na Série A. E aí o recado que eu queria linkar, porque daí tem a ver com Caxias do Sul. O Daniel Franco, lateral esquerdo. Certo? Daniel Franco, lateral esquerdo. E aí o lateral direito, Rafael Balgarten, meu bruxo, comentarista da Rádio Caxias, está dizendo aqui, que isso, hein, Daniel? Parabéns, meu guri. Daniel Franco, meu parceiro competente e ídolo do Inter. Abração nos dois. Conhece essa fera aí, Daniel Franco? Tive a honra de jogar com essa fera. Esse é uma figura, né? Balgarten é um parceirão, um amigão que o futebol me deu. Além de lindo, Rafa. Né? Além de lindo. É modelo, bonito, né? Modelo. Boa. Guri bonito. Jogamos juntos no Fortaleza, foi uma honra, um prazer, um cara 100%, né? E a gente, toda vez que a gente se encontra, a última vez que nós nos encontramos foi no jogo beneficente do Rivelino, no final do ano, em Caxias. Certo? Sim, ele me falou. E foi uma satisfação, uma alegria muito grande. Então, Rafael, um dos amigos que o futebol me deu aí. Abração, Rafa. Deus te abençoe sempre, meu velho. A mim também, uma figura assim, ó, que tem um significado muito grande para mim na minha chegada a Caxias do Sul, que é sempre um momento difícil, né, Daniel? Quando a gente muda de cidade e vai para um lugar que não conhece ninguém. Rafael Balgarten foi um dos caras que me abraçou lá e me deu uma grande força. Então é um cara que eu tenho uma consideração muito grande. Grande abraço para ti, meu querido Rafael Balgarten. É uma perna, né? Como se fala no futebol. É uma perna, mas é um cara muito querido. Daniel, a gente falou daquela questão do William Ribeiro, né? E aí, agora uma outra questão que envolve o TJD, porque na tarde de hoje, o TJD votou por unanimidade, né, a punição ao Bagé, perda de 12 pontos, ficou com pontuação negativa de -1, e pelo menos até o presente momento o Bagé está rebaixado, então, e o São Gabriel volta aí, né, a figurar na divisão de acesso do ano que vem, na Série A2. Como é que é esse tipo de situação, né? Porque o resultado de campo vai acabar não valendo. O Bagé, que demitiu o Clayton, trouxe o Fabiano Daitz, tentou, né, fazer alguma coisa diferente, tá jogando na Copinha, e aí tem essa punição no meio do caminho. Como é que tu viu isso aí? Complicado, muito delicado para o clube. Eu vou te falar uma situação que aconteceu conosco aqui, e aí é muito questão de organização do clube, né? De estar atento a tudo que o regulamento diz, saber interpretar muito bem, porque senão tu corre o risco. E o que aconteceu com eles, conosco aqui, quase que se a direção não fosse a fundo atrás das informações, poderia estar caindo nessa mesma cilada hoje. E não foi a mesma situação, mas o próprio esporte também correu esse risco aí, né, na Série A. Eu falo porque parece que esses atletas que deram problemas ali no Bagé foram atletas que vieram da seletiva do Rio, se não me engano foi algo assim. Exatamente. E nós, na montagem do elenco, tinha um atleta que estava disputando a seletiva do Rio e nós nos interessamos por ele, fechamos, estava tudo acertado já, e aí nas reuniões, não, para aí. Mas ele entra como o quê? Vaga de A ou vaga de B? Só para deixar claro para quem está nos vendo aqui, de repente não está ligado, na Série A2 podem jogar 8 atletas, e tu me corrige, Daniel, se eu estiver errado, 8 atletas que jogaram no estadual Série A. Né? E o Bagé teria escalado 9 jogadores, por isso tomou a punição. Isso aí. E esse atleta lá do Rio, nós fomos atrás de informações e buscamos contatos com a Federação do Rio, eles não tinham nada muito claro, e fomos aqui atrás da nossa federação para ver qual era a viabilidade da contratação do atleta como vaga, como atleta que não ocupava vaga de Série A, e ficou muito vago para nós, né? Não teve uma informação concreta assim que dizia pode, não pode, e para o bem do andamento do processo dentro do clube, nós resolvemos não arriscar. E fizemos bem, né? Já visto o que aconteceu com o Bagé. Então, tem coisas que às vezes é melhor tu tirar o pé do que logo ali na frente tu possa vir a se prejudicar. É uma questão de estudo, de interpretação, de
ir em busca das informações para que isso não aconteça. A gente fica triste, né? Porque o time, na verdade, fez a parte dele dentro de campo, né? E aí, por outras situações que fogem do gramado, acontece uma situação dessa. Mas, ao mesmo tempo, tem que servir como parâmetro para buscar mais informações, estudar melhor o regulamento e essas situações que elas são bem delicadas mesmo. O próprio São Gabriel também, né? Tomou a punição pela escalação regular do Jean Roberto, só que perdeu, acho que foi 6 pontos, né? 6 pontos. 6 pontos. Aí conseguiu ainda recuperar, né? Porque mesmo com a perda de 12 pontos ali, ficou com -1 o Bagé ainda poderia ter se salvado se o São Gabriel não tivesse recuperado, né? Sim. E aí conseguiu uma o São Gabriel recuperação acabou final, ficando com 5, né? O São Gabriel acabou ficando com 5 pontos positivos. É uma situação delicada, né? Mas vamos lá, o Bagé tem muita força, tenho certeza que logo estará na divisão de acesso novamente. Imagino que sim. Cabe recurso, né? É bom deixar claro aqui para quem está nos assistindo, cabe recurso, ainda vai se estender um pouquinho mais essa situação aí. Cara, vou te fazer uma pergunta meio assim, fora o União Frederiquense, quem é que vai ocupar a outra vaga, hein? Poxa vida! Assim como lá no início da competição a gente não esperava essa arrancada maravilhosa, e nem era possível, eu falava no início da competição, quando sempre vinha aquela pergunta, né? Quem são os candidatos, quem tu acha que vão ser os classificados? Não tem como. Não tinha como, na época, dizer, vai classificar a União vai ter uma sequência dessas. O que se imaginava no início? E aí aconteceu que Veranópolis e Avenida, por ser os 2 últimos que caíram do gauchão, que estariam na fase seguinte. E os 2 estão. O resto era tudo muito equilibrado, né? E a gente se falava muito dos 2 pelo poder de orçamentário, né? E clubes que recém saíram do gauchão. E o resto tudo era uma incógnita, né? E agora eu posso dizer a mesma coisa, é difícil pontuar alguém, porque são 8 equipes muito boas, fizeram belas campanhas, né? Por exemplo, o São Paulo de Rio Grande, com aquele episódio do William Ribeiro, todos podiam achar que aquilo ia afetar demais o clube, né? E eu acho que isso, pelo contrário, deu um up a mais, deu um ânimo a mais nos atletas. E depois daquele episódio, a gente viu grandes jogos do São Paulo de Rio Grande. Verdade. Então, não tenho. Essa aí eu vou ficar em cima do muro. Não tem como eu te pontuar alguém agora, porque está muito equilibrado. Eu só queria te sacanear. Eu sabia que tu ia ficar em cima do muro nessa aí. E essa condição, assim, outro detalhe, né, Daniel? Essa condição, vocês foram primeiro, vão pegar o quarto. Vocês são melhor que eles. Não existe isso. Não existe. O que nos favorece e a importância de ser o primeiro, até pelo regulamento, é a gente poder trazer o segundo jogo, o jogo decisivo, para a nossa casa. Mas se tu for mal no primeiro jogo e tomar uma goleada, por exemplo, o segundo jogo fica muito inviável, né? Então são 2 jogos muito importantes e difíceis para todos, sem dúvida. Daniel, me ajuda nessa aqui, ó. União Frederiquense, teu time não mudou de treinador. Christian Souza no Veranópolis também permaneceu. O Cruzeiro não tenho certeza, mas também não mexeu no técnico, né? O Brasil de Farroupilha também não. Não, mudou. O Alê foi pro Glória, verdade. Foi pro Glória e ficou o rapaz da casa lá, que desculpa, agora não lembro o nome dele. É verdade. O Badico, toda a competição no Guarani. Sim. Lajadense com o Gelson Conte, o Avenida com o Márcio Nunes, e aí o São Paulo mudou. Ou seja, dos 8 classificados, apenas 2 tiveram troca de técnico, né? Esse é o ponto que eu queria pegar. Isso realmente faz diferença, Daniel, a manutenção do trabalho. Claro que há situações em que é importante, o próprio Grêmio agora mexendo de técnico apavorado para não cair, né? O São Paulo mudou de técnico e conseguiu a classificação, mas a manutenção do trabalho, lá desde o início, da montagem do grupo até a parte final, imagino que isso seja muito importante, né? Até para o elenco, né? Muito importante. Eu sempre prego que a manutenção do trabalho ela é fundamental para um crescimento como um todo, né? Do crescimento individual do atleta, porque a partir do momento que ele vai entendendo, ele vai podendo desenvolver melhor o seu potencial,
e o desenvolvimento coletivo, porque daí tu consegue acertar e corrigir movimentos, formações, consegue encaixar melhor a formação que os atletas consigam se entregar o melhor de si. Então, isso é só consequência. Mesmo a gente sabendo, né, Daniel, que não só na divisão de acesso, mas no nosso país, o que te dá uma sequência realmente é resultado, né? E a gente, toda vez que a gente começa e tem um bom resultado, a gente já fica feliz, porque a gente sabe que vai ter uma sequência maior à frente do cargo. Mas eu sempre vou prezar muito pela permanência, pela sequência. Ela é muito importante. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, um beijo para Edi Santos, que está ligada com a gente aqui também nessa transmissão no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou encerrar, já tomei um tempo do Daniel Franco aqui, barbaridade. Nem tinha combinado com ele quando eu vi. O papo tá fluindo, estamos quase em 1 hora aqui já de bate-papo. Cara, tem uma situação que não adianta, né? Tem que passar por cima, que é a questão da distância, né? E a gente sabe que Frederico Westphalen é longe, barbaridade. De que forma isso pode ter... Bom, atrapalhado acho que não, né? Porque pela campanha que vocês fizeram, não tem muito o que falar, mas em algum momento cansa mais, né? É uma distância longa, viaja bastante, foram muitos jogos, a gente teve um momento ali que tinha jogo pela manhã, era jogo meio de semana e final de semana, como diria o Muricy, né? Quarta e domingo. Enfim, isso atrapalha um pouco essa distância toda, que é um processo que tem que ser superado, não adianta nada, né? Como é que é isso aí? Porque Frederico é longe, né? É longe. Por exemplo, de Frederico a Porto Alegre dão 7h30 de ônibus, né? Então é muito longe, são 450 quilômetros. Atrapalha, Daniel, atrapalha. E aí tu tem que ter um planejamento muito bem traçado, né? De treino, de repouso, de recuperação e de viagem. É porque tem algum momento que nem treina, né, Daniel? Nem treina. Imagina que né? o primeiro turno foi todo ele disputado quarta e domingo, né? E aí tu imagina, no primeiro turno nós tivemos 2 jogos fora na sequência. Tu vê que os dois jogos mais próximos nossos, que foi Criciúmal e Passo Fundo. Criciúmal é o nosso jogo mais perto, que dá 2 horas daquele ali. E Passo Fundo dá 3h30, 4. Entende? O resto tudo jogo tiro longo, no mínimo 6 horas, né? Mas o clube sempre nos proporcionou viagem com antecedência, né? Sempre nos proporcionou bons hotéis, alimentação muito boa. Aqui no clube a gente tem uma estrutura de recuperação muito boa também, porque não adianta a gente também querer que os atletas desenvolvam o seu potencial máximo se tu não proporciona para eles condições para isso, né? Então a gente procurou, juntamente a parte técnica e a parte física, juntamente com o Elbio Júnior, que é o nosso preparador físico, conciliar tudo isso com muito diálogo entre a comissão, diálogo com os atletas, para conscientizá-los que precisa realmente descansar, que precisa pôr a perna para o alto e ficar, repousar, se alimentar bem, dormir cedo, hidratar bem, né? Tem mais a suplementação, porque se tu não tem todo esse aparato, todo esse cuidado, ser profissional na acepção da palavra, provavelmente o índice de lesão é grande, aumenta, né? Porque é muito cansaço, não dá tempo de recuperar o músculo, e nós, nesse quesito também, fomos muito bem. Nós tivemos apenas duas lesões leves, né? Que foram duas lesões musculares de grau 1, então foram 8, 10 dias que os atletas ficaram fora, né, nesse período todo, e isso tudo a gente dá ao planejamento e ao trabalho que foi bem executado pela parte física até agora. Bom, para a gente encaminhar o final aqui desse papo, não está marcada ainda a data de volta, né, do jogo das quartas de final entre União e São Paulo. Deve ser no outro final de semana, eu imagino, né? Sim. Mas ainda no site da federação não tem a data confirmada. Primeiro jogo agora domingo, 19 horas, né, dia 24. E eu já faço aqui um apelo ao pessoal da Caneta. Eu gostaria de estar na transmissão desse jogo aí, se for possível. Bom, preparação aí, Daniel, a semana, junto com a rapaziada aí, treinamento, descanso, a viagem, como é que já está o planejamento aí para esse primeiro jogo na Rio Grande? Já está pronto e em execução, como diz o outro, né?
A partir do momento que acabou o nosso jogo no domingo contra o Veranópolis, esperamos a confirmação de todos os resultados e já me reuni com a direção e com o nosso gerente e já planejamos ali mesmo a nossa semana de trabalho e a nossa viagem, né? Então, em relação aos treinamentos, a gente tem que manter, né? Não tem como. O que muda muito nessa semana é a viagem, porque a gente vai precisar mais ou menos daqui até Rio Grande são 10 horas. 10 horas, então tu ir um dia antes não é viável, porque tu vai chegar lá de 10, 11 horas de ônibus e já jogar no outro dia não dá tempo hábil de recuperação. Então a gente vai antes ainda, né? E mais uma vez a direção nos proporcionou isso, né? Que é legal. Então a gente nós estamos trabalhando em cima disso, de um controle muito grande de carga, para não passar o limite dos atletas, até porque a gente já começa a ver e analisar a sequência de jogos, o desgaste de uma viagem tão demorada assim, né? O jogo que a gente vai ter pela frente, então a gente tem que controlar todas as cargas de treinabilidade diária, mais a viagem para a gente balançar e deixar e fazer com que os atletas cheguem lá no domingo com o tanque cheio, como se diz. Tem ido ali a nossa querida região carbonífera ou faz tempo que não aparece por ali, hein? Não, faz muito tempo que eu não vou lá. Inclusive, um abraço para Minas do Leão, minha cidade natal, Butiá ali, tudo. Meus pais não moram mais lá, né? Meus irmãos não moram. Eu tenho poucos familiares lá, né? E o meu vínculo com a cidade é muito pouco, era mais pela família, porque eu saí de lá com 11 anos, né, Daniel? Para vir para o Inter. Então, e aí eu vou direto, quando vou a Campo Bom, que hoje todos moram em Campo Bom. Mas o Minas do Leão está no coração, que as raízes estão lá, né? É verdade. Foi lá que começou tudo, nos campinhos lá. Cara, eu não vou, eu vou só deixar a dica aqui, aí fica, né, aí para tua consciência. Percebeu que tem um varal de camisetas aqui atrás, né? Tem essa vermelha que tu conhece muito bem aqui, ó. Tem a do Bagé que a gente falou aqui, a do Bagé. Tem essa preta que é uma das que eu mais gosto, cara. Aqui, ó. Muito bonita, hein? Do Zequinha. Que eu ganhei das mãos do Fábio Ramp, que é a camiseta que ele jogou a final da Copinha em 2017. Show de bola. A Copa Paulo Santana. E o São José ganhou, o Fábio me deu a camiseta aí. Então, sei lá, fica aí. Joguei, né? Daqui a pouco pinta uma camiseta da União aí. Bom, se nós conseguirmos o acesso, certo. Beleza, show de bola. Certo que eu levo uma para ti, com certeza. Se não, se por acaso não conseguir, eu vou tentar mesmo assim, mas sabe que com o objetivo alcançado fica mais fácil, né? Aí libera a camiseta para todo mundo. Libera a camiseta. Só vou te pedir, me lembra já, Daniel, pega uma camisa. Pode deixar. Daniel Franco, cara, quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui, tô muito feliz mesmo, sabe que, como eu falei lá no início, te considero um amigo aí que o futebol me trouxe, torço muito pela tua carreira, tu é um cara gente finíssima mesmo aí, tô feliz demais com o teu trabalho, com o que vocês conseguiram nesse Gauchão Série 2. Claro que, até por estar narrando jogos, eu tenho que desejar uma boa sorte a todos, né? Mas tu sabe que tenho um carinho especial por ti. Então, cara, muito obrigado por me atender aqui. Tô feliz demais. E muito sucesso. E, cara, quem sabe ano que vem a gente se encontra aí na primeira divisão. Opa, se Deus quiser. Eu que agradeço, Daniel. Eu sou um cara que eu procuro cultivar amizades, né? E a gente vai... Isso faz bem pra gente. Eu tenho muitos amigos, e tu é um deles, né? Pela história de atleta e agora pela história que eu estou construindo como treinador. E se tratando de imprensa, eu sempre procuro tratar muito bem a todos. Então, raramente eu deixo de responder algum chamado, alguma mensagem, porque eu acho que é um respeito que nós, como profissionais, devemos a vocês. Porque no frigir dos ovos, nós somos muito dependentes da imprensa para divulgação do nome, para divulgação do trabalho, para
para esse contato para o grande público nos conhecer. Na verdade, o nosso trabalho é uma troca, né? É uma troca. De certa forma, vocês precisam do nosso e nós precisamos de vocês. Exatamente. Lógico que às vezes a gente, por exemplo, um pós-jogo, tu tá com a cabeça cheia, às vezes sai uma coisa, né, que não fica muito legal. Vai um repórter mala lá encher o saco no final do jogo. Exatamente, mas mesmo assim eu procuro em todos os momentos tratar a imprensa de uma maneira legal, porque eu entendo, inclusive eu fiz o curso agora, no período de pandemia, eu fiz o curso da Lander de Moura lá, né, me tornando também um colega dessa área. Que legal, que legal. Tudo agrega para a gente, né, meu? Lá com o Marcelo Bia. Professor Marcelo Bia, um abraço, Marcelo. E foi muito bom, que daí eu consigo me colocar ainda mais no lugar de vocês aí, né? E ainda mais sendo alguém que a gente conhece, que tem um carinho, que é o Procásio. Então, eu agradeço muito e vou estar sempre à disposição, da tua disposição. Tá bom. Professor, aquele abraço, valeu então e sucesso. Tamo junto. Sucesso. Abraço. Valeu. Tá aí, bate-papo com o professor Daniel Franco, técnico do União Frederiquense, equipe que tá aí, né, nas quartas do Gauchão Série A2, buscando uma vaga na primeira divisão. Esse bate-papo legal aí. 1 hora de conversa com o professor Daniel Franco. Tô feliz demais. E obrigado para você que esteve ligado aqui e para a galera que mandou recado, que interagiu. Valeu aí pela audiência, pela participação. A gente vai voltar aqui, de preferência, com todos os técnicos, né, que estão aí nas quartas de final do Gauchão Série 2, com a galera que está jogando também a copinha. Então, fique ligado que vem mais por aí. Um grande abraço a todos, uma excelente noite. Até a próxima.